Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Eterno e soberano Deus, diante da Tua presença nós nos colocamos e pedimos a Deus a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, receba o culto que será prestado ao Senhor nessa noite. Dai-nos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito, Senhor, a graça do Senhor sobre nós, para que possamos sair daqui dessa noite diferente da forma com a qual chegamos, Senhor. Ó Deus, fala nos corações, usa-me, Senhor, ó Deus, através da Tua palavra, usa, Senhor, os Teus filhos através do louvor. Ó Pai, que o Teu nome venha a ser engrandecido, Senhor. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e com certeza ainda fará em nossas vidas. É o que nós oramos, te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 12 ao verso 16. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 12 ao verso 16. Mesmo sentados, nós vamos fazer essa leitura. Nós vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eu vou ler os pares e os irmãos os ímpares. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 12 ao verso 16. Diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Perdão. Vamos começar de novo. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no foi blasfemo e perseguidor, insolente, mas eu fiz misericórdia. Transportou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Em Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino de número 93. Hino de número 93.
levantando a Deus em clamor, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e pelo perdão também, né, de nossos pecados. Oremos. Obrigado, Senhor, pelas maravilhas, ó Deus, que o Senhor tem feito na vida da tua igreja. Deus, queremos, primeiramente, ó Deus, pedir o perdão ao Senhor por nossos pecados, ó Deus, confessá-los a Ti, ó Deus, sabemos quantos, nem podemos contar quantos são, ó Deus, mas o Senhor sabe todos, ó Deus, queremos pedir perdão, ó Deus, porque sabemos que a todo momento pecamos, ó Deus, contra o Senhor em palavras, em atos, em pensamentos, ó Deus. Queremos que o Senhor nos perdoe, ó Deus, para que possamos agora, ó Deus, adorar ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa receber a nossa adoração, que possa chegar a Ti, ó Deus, perdoa as nossas falhas, ó Deus. Também, ó Deus, pedimos já conhecedores, ó Deus, que se pedirmos de coração, ó Deus, e com sinceridade, o Senhor é fiel e nos perdoa, assim como diz a palavra do Senhor. Deus, confiando nisso, pedimos perdão ao Senhor e já agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos perdoado a cada dia, ó Deus, tem feito com que, ó Deus, possamos nos aproximar de Ti a cada dia. Ó Deus, obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus, receba, ó Deus, nossa adoração, nosso louvor neste dia, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ministério de Louvor. Boa noite, irmãos. O Salmo número 32 diz assim, primeiro versículo: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. No 33, a partir do versículo 1, diz assim: Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e instrumentos de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Amém. Todas as suas obras são fiéis. Tudo que acontece está debaixo da permissão, da vontade do Senhor. E Ele é grande. E é o hino que queremos cantar neste momento. Grande é o Senhor. Se você quiser ficar de pé, pode ficar à vontade. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno
toda a terra e céu. Ele está de eternidade em eternidade. Ele está além da existência. É o nosso Deus. E Ele é soberano. Se a igreja quiser se sentar, pode se sentar. Tu és soberano. Agora Ele. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo E apesar e apesar dessa glória que tem, Ele se importa com você. tu te importas comigo também. O amor dele é grande. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo E apesar e apesar dessa glória que tem, tu te importa, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande, ela eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Nós não somos merecedores, mas o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O teu propósito e a tua vontade, nada foge ao teu olhar, ó Deus. E nós te agradecemos, porque o Senhor tem guardado e protegido o teu povo até o último dia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o pastor. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. E nesse hino, você que trouxe a sua oferta, seu dízimo, você está com a oportunidade de estar trazendo. Qual? 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo Santo. Também vem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltar. Também vem lá
Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia e até aqui, ó Deus, o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, protegido. Te pedimos, ó Deus, a tua graça por misericórdia, Deus, como sempre o Senhor tem derramado sobre nós. Te agradecemos, ó Deus, nesse momento, por esse dia do Senhor oferta depositado aqui, ó Pai, e consagramos a Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, quantos aqui presentes já tiveram ou têm um desejo, um objetivo a ser alcançado? Vou reformular a pergunta. Quantos aqui têm um sonho que você alimenta esse sonho, esse desejo de um dia poder concretizá-lo? Creio que muitos, né? Creio que muitos aqui têm esse sonho. Esse sonho, às vezes, nós colocamos na nossa vida como um objetivo e fazemos tudo, ou procuramos fazer de tudo para conseguir realizá-lo. Existem algumas pessoas que, para realizar os seus sonhos, eles abrem mão das suas famílias, abrem mão de empregos, abrem mão de amigos, ou seja, esposa, esposo, filhos, para alcançar esse sonho que muitas vezes é um sonho em outro país, um sonho financeiro, um sonho de uma vida melhor. Existem também aqueles que, no afã de conseguir realizar esse seu sonho, esse desejo, eles então negociam a sua integridade, negociam a sua moral, seu bom nome, ou coisa pior, fazem até o mal para o seu próximo para alcançar o seu objetivo. Mas também existem aqueles que, buscando alcançar os seus sonhos, trabalham, se esforçam, lutam, perseguem para alcançar esse objetivo. Isso. Eu quero te fazer uma pergunta. Você não precisa me responder. Você vai responder para você mesmo. Qual é o sonho da sua vida? Qual é o sonho da sua vida? Pensou aí agora? E de que você abriria a mão para realizar esse sonho? Qual é o sonho da sua vida? E do que você abriria a mão para realizar esse sonho, para concretizar esse desejo que você tem? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, do verso 16 até o verso de número 22. Vamos ver um pouquinho a respeito de sonhos, desejos.
O tema do nosso sermão será: o que farei para ter a salvação? Mateus 19, 16 ao 22. Todos acharam? Diz assim: eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, mais uma vez diante do Senhor em oração, nós pedimos, clamamos e suplicamos pela iluminação do Teu Espírito, ó Deus. Fala agora ao nosso coração, ao coração desse irmão, dessa irmã que está nos assistindo. Ó Deus, que não pôde estar aqui presente, o Senhor sabe o motivo, o Senhor sabe a causa, mas que ele possa ser abençoado da mesma forma, Senhor. Ó Deus, que possamos sair daqui nessa noite, regozijando, Senhor, da Tua palavra. A começar por mim, Senhor, ó Deus, quebra, Senhor, corações. Pai, nós precisamos de ouvir a Tua palavra. Oramos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Verso 16 diz assim: eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre. Essa passagem pode ser vista nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. Essa passagem, em alguns, ele vai retratar, como diz aqui, alguém se aproximando. Mateus narra, alguém se aproximou. Se eu não me engano, em Lucas, narra que era um jovem. E Marcos, se eu não me engano, narra que quem se aproximou foi um dos principais, uma pessoa influente. Mas o sentido aqui é que alguém se aproxima de Jesus, e quando ele se aproxima, ele já pergunta. Só que a questão aqui é como ele chama, como ele se dirige a Jesus. Ele chama Jesus de mestre. Então, quando ele chega para Jesus e diz mestre, tecnicamente e automaticamente nós podemos ver que ele já reconhecia a autoridade de Jesus. É explícito na forma pela qual ele se aproxima de Cristo, chamando o Senhor de mestre. Quem era mestre naquela época? Um mestre naquela época era alguém que tinha uma sabedoria, um conhecimento, alguém que ensinava, alguém que tinha o dom de ensinar, alguém que falava de uma forma diferente, alguém que mostrava conhecimento. Quando nós vamos então lá para Mateus, no capítulo 7, no verso 28 e 29, é narrado o seguinte: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões então maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A maioria dos teólogos concordam que nessa passagem, quando é narrada essa passagem, Jesus ele fala com autoridade. Por quê? Porque ele fala dele mesmo, ele fala de coisas que ele fez, que ele criou, ele estava junto na Trindade, ele é Deus. Então ele fala com autoridade porque ele estava falando dele mesmo. Os escribas, por sua vez, ou falavam simplesmente da boca para fora, ou então falavam de algo que eles tinham ouvido. Na tradição oral, eles tinham ouvido dos seus pais e repassavam isso. Mas o Senhor, ele falava com convicção, ele falava com certeza, e como é dito, ele falava e ensinava com autoridade.
E essa autoridade foi claramente demonstrada quando esse jovem, então, chega para Jesus e pergunta: mestre, se dirige a ele, mestre. Então surge uma grande pergunta: que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Que farei de bom para alcançar a vida eterna? Talvez você já se perguntou, já se indagou dessa forma. O que eu posso fazer de bom para alcançar a vida eterna? O que eu farei? Como eu posso fazer? O que eu consigo fazer? Como eu posso fazer para ter a vida eterna? Ou seja, para alcançar a salvação. Quando nós olhamos na história da humanidade, um homem que sempre buscou com as suas próprias mãos alcançar os seus objetivos. Nós nascemos, nós crescemos e somos ensinados a quê? Olha, você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que arrumar um bom emprego, você tem que ser uma pessoa honesta, você tem que se esforçar para ter alguma coisa nessa vida. É errado? Não! Tudo bem que existem alguns que não querem passar por essas fases, e nem precisam, mas a maioria cresce nessa fase. Você nasce, cresce e aprende, e você tem que estudar, se formar, arrumar um emprego e ter alguma coisa na sua vida. Mas quando um assunto em questão é vida eterna, ou seja, salvação, isso não depende mais do homem. Isso foge agora do controle do homem. Quando o Senhor ele olha para esse texto, ele dá uma resposta bem clara para esse jovem. A resposta de Jesus para aquele jovem foi o quê? Como uma bomba na vida dele. Talvez ele se aproximou de Jesus e com certeza ele queria saber, com certeza ele tinha o desejo de saber como ele poderia alcançar a vida eterna. Não era simplesmente por curiosidade, ele queria mesmo, e você vai ver durante o texto, que ele queria mesmo alcançar a vida eterna, mas a resposta que ele obteve de Jesus talvez fosse bem diferente da resposta que ele esperava. Jesus então responde para ele: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, ou seja, não adianta você tentar fazer nada de bom. Porque por mais que você se esforce para fazer algo de bom, a salvação você não consegue conquistar, porque ela não depende de você. E por mais que você tente ser bom, você nunca vai ser bom, porque todas as vezes que você tentar ser bom para alcançar alguma coisa, você está tentando trocar a sua bondade a troco de algo. A Bíblia nos diz que todos os nossos esforços são para Deus como o quê? Como um trapo de imundícia. Tudo que nós fazemos. Então, quando nós falamos de salvação, esse jovem, ele esperava talvez ouvir: não, você é uma pessoa boa. Seja simplesmente bom e você vai alcançar a salvação. Mas não foi essa a resposta que Jesus deu. Jesus disse para ele: por que me chamas bom? Ou por que perguntas a respeito do que é bom? Bom só existe um, que é Deus. Tudo o que Ele nos dá, tudo o que Deus nos dá, é simplesmente e unicamente pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua infinita misericórdia. Nada depende de nós. A nossa bondade, as nossas boas obras não são para alcançar a salvação. As nossas boas obras são porque nós fomos alcançados pela salvação de Cristo. Então, como eu fui alcançado, como eu sou salvo, então eu vou fazer boas obras. Eu não vou fazer boas obras para ser salvo, igual algumas religiões pregam. Porque não é o meu esforço que vai contar na salvação, é a misericórdia de Deus. Então,
Jesus começa a mostrar ali para aquele jovem que o que ele queria requer mais sacrifício do que ele estava pensando. Jesus começa a mostrar para ele que o que ele estava desejando iria requerer mais sacrifício, ele iria requerer algo a mais do que ele estava talvez imaginando que seria. Então, começa o diálogo. E ele perguntou, no caso, Jesus vira para ele e fala: se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. O interessante é que Jesus olha para ele e fala: olha, se você quer entrar na vida eterna, então guarda os mandamentos. Jesus não fala com ele: se você quer entrar na vida eterna, conheça os mandamentos. Não, se você quer entrar na vida eterna, guarda. O que é guardar? É você pegar os mandamentos, colocar no teu coração e viver daquilo, viver em função daquilo, guardar, aprender, não simplesmente conhecer, mas viver aquilo. Guarda os mandamentos. E aquele jovem então pergunta, então ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você percebeu que Jesus então começa a narrar os mandamentos, do 4º mandamento até o 10º? Ele não é uma ordem certa, mas é do 4º mandamento até o 10º mandamento. Ou seja, Jesus narra os mandamentos mostrando aquilo que o homem deveria fazer para com o homem. Ou seja, o homem para com o homem fazendo o que é bom. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, ama o teu próximo como a ti mesmo. E o que aquele jovem então responde para Jesus? Porque dentro da visão humana, os mandamentos do homem para com o homem é muito fácil. O homem consegue fazer. Então ele diz para Jesus: mestre, replicou, tudo isso eu tenho observado, tudo isso eu já tenho guardado, tudo isso eu já tenho visto, tudo isso eu tenho aprendido. E realmente o judeu, ele aprende desde pequeno a Torá, ele aprende os mandamentos, ele aprende a lei. Ele não estava mentindo quando ele disse que desde pequeno ele realmente guardava aquilo. Aqueles mandamentos a qual o Senhor citou ali, ele guardava, mas ele continua dizendo: que me falta ainda? Porque mesmo guardando os mandamentos, ele percebia que ainda lhe faltava algo na sua vida. Mesmo guardando os mandamentos, ainda lhe faltava alguma coisa. Ele ainda não estava completo. Ele ainda tinha um vazio. E quando nós olhamos para essa resposta desse jovem, nós temos a certeza e a convicção de algumas coisas. Primeiro, ele era um jovem religioso. Ele era um jovem religioso, assim como muitos hoje são. Muitos hoje são. Com essa pandemia, com essa questão do coronavírus, houve um retorno, assim, uma busca muito grande por Jesus. Muitos, com medo, muitos que conhecem a palavra de Deus, que estavam afastados, estavam desviados, retornaram para a casa do Senhor. Muitos que às vezes até blasfemavam e falavam de Jesus, nessa situação, correram para a igreja. Mas qual o teor dessa vinda? Qual o desejo do coração dessas pessoas? Será que foi realmente se colocar a serviço do Senhor? Será que foi realmente se colocar aos pés do Senhor? Ou foi simplesmente por medo da morte chegar em sua porta
e ela não saber para onde vai. Então esse jovem, ele era um jovem religioso. Outra coisa, ele era um jovem que se dedicava a obedecer às leis. Porque ele está falando junto a Jesus e ele não esconde. Tudo isso eu tenho observado. O observar aqui é guardar. O observar aqui é cumprir, é fazer. Então ele era um jovem que ele era religioso, ele era um jovem que se dedicava em obedecer às leis, e ele era um jovem que se esforçava para fazer o bem. Mas ainda lhe faltava algo. Mesmo assim, ele sentia que algo estava faltando na sua vida. Mesmo assim, ele sentia que ainda havia um buraco. Mas como o senhor sabe disso, pastor? Porque senão ele não teria questionado o Senhor. Tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Por que eu ainda não me sinto completo? Por que eu ainda não me sinto bem? O que me falta? Aí no verso 22, Jesus diz para ele: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Com certeza, irmãos, essa resposta de Jesus mostra que ser bom não é o principal requisito para uma vida eterna. Porque se fosse assim, Saulo jamais teria sido escolhido. Não você, Saulo, o da Bíblia. Jamais teria sido escolhido. Era perseguidor, blasfemo, como nós lemos no começo. Então, ser bom não é o principal requisito. Ser religioso e conhecer o que fazer não basta para alcançar a salvação. O necessário é seguir, é viver Jesus. Eu não tenho que simplesmente conhecer o Evangelho, eu tenho que viver o Evangelho na minha vida. Eu não tenho que simplesmente conhecer a Cristo, eu tenho que viver a Cristo, caminhar os passos de Jesus, andar como o meu mestre andou. Vem e segue-me. Quando Jesus fala para aquele jovem, Jesus então resume o primeiro mandamento sobre a vida dele: não terás outro Deus além de mim. Reparou que do 4º mandamento até o 10º mandamento ele disse: tudo isso eu tenho observado, mas o que me falta? Quando Jesus vira para ele e fala: olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí você vem e me segue. Aí vem o 22. O 22 diz: tendo, porém, ou seja, aquele ânimo, aquela animação de conhecer, de saber o que precisava para alcançar a vida eterna, aquela disposição para saber o que precisava para alcançar a salvação, agora muda de figura. Aquela sensação, aquele sentimento agora muda de figura. Agora já não é mais aquele desejo. Agora entra a tristeza, entra a desilusão, entra a decepção, porque ele teria que abrir mão daquilo que ele mais amava, daquilo que estava no coração dele. E a Bíblia diz que retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. A questão aqui, irmãos, não é porque ele era rico. Então todo rico, nenhum rico vai entrar no reino dos céus. Não, a questão aqui não era essa. Tanto que mais à frente nós vamos ver que Zaqueu era um cobrador de imposto, rico, abriu mão de tudo para Jesus. Então a questão aqui não era o dinheiro. Jesus então, quando coloca
essa questão para ele e fala: olha, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, vem, me segue. Jesus está dizendo que o problema todo estava no coração daquele homem. Porque ele queria a vida eterna, queria, vamos botar a salvação, mas ele não queria o Deus da salvação. Ele queria alcançar isso tudo sem abrir mão daquilo que imperava no seu coração. E hoje não é diferente. Muitas pessoas estão dentro da igreja almejando a salvação, almejando a vida eterna, mas não querem abrir mão daquilo que está acima de Deus no seu coração. Talvez um desejo, talvez um pecado, talvez uma cobiça, talvez uma ambição, talvez seja o que for que tivesse no seu coração acima de Deus, meu querido. Não vai dar certo. Não vai dar certo. No seu coração, Deus tem que ser o primeiro e o único. Ele é o Senhor de tudo. Não terás outro Deus além de mim. Então por que Jesus mandou que ele vendesse tudo que ele tinha e desse aos pobres? Será que Jesus estava preocupado com os pobres? Não. Não. Porque na hora da sua morte, quando Maria unge a Jesus, Judas se levanta e diz que aquele frasco poderia ser vendido por uma grande quantidade de dinheiro. Jesus diz: calma, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Jesus não estava preocupado ali com os pobres. Jesus estava preocupado que o dinheiro era o Senhor no coração daquele homem. Os seus bens era o Senhor do coração dele. Ele ainda estava preso aos rudimentos desse mundo. Ele poderia ser um jovem religioso, ele poderia ser um jovem zeloso das leis, ele poderia ser um jovem interessado na vida eterna, mas o seu coração estava longe de Deus. Hoje nós vemos muito isso. Pessoas que querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Querem as bênçãos do Senhor, mas na hora de ter um compromisso sério com Deus, buscam subterfúgios, buscam outros caminhos. Não precisa disso, não precisa daquilo, precisa do que a Bíblia diz que precisa. Deus tem que estar acima de tudo no seu coração, porque senão, meu querido, não adianta. Deus, ele não divide a sua glória. Deus, então, não era o objetivo principal daquele jovem, não era o sonho da vida dele. O sonho da vida dele era a vida eterna, mas ele queria alcançar sem abrir mão dos seus desejos, dos seus prazeres, né? Ele queria ter somente, ele não queria, né, ter somente Deus, ele queria ter vários deuses no seu coração. Não basta, meus queridos, quando nós olhamos para esse texto, não basta eu ser um religioso, não basta eu fazer boas obras. Necessário é nascer de novo, nova criatura em Cristo Jesus. Ser uma nova criatura, abandonar o velho homem, abandonar os seus desejos, abandonar as suas cobiças. Aí sim, você alcançará a vida eterna e a salvação em Cristo. Porque você vai ver que Deus é que vai abrir as portas, como Jesus disse: vai, vende, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. Aí você vem e segue. O grande problema é que muitas pessoas não querem o tesouro no céu, eles querem o tesouro agora na terra. Eles não querem um tesouro no céu. O tesouro no céu vai demorar. Eu quero viver o tesouro agora. Eu quero ter o tesouro agora. O céu não me adianta. Posso até ter um tesouro lá, mas eu quero o agora. Eu queria concluir com duas perguntas.
O que você estaria disposto a abandonar para ter a vida eterna? Pense aí, responda para você. O que você estaria disposto a abandonar para alcançar a vida eterna? E o que você já abandonou por amor a Cristo? O que você já abriu mão por amor a Cristo? Será que você já abriu mão de alguma coisa? Será que você já abriu mão de algo por amor ao Senhor? Pense nisso, reflita sobre isso, se coloque de pé. Como eu falei mais cedo, os nossos cultos serão nos domingos, de manhã e à noite. E na quinta-feira será transmitido o estudo bíblico, né, como nós estamos fazendo, colocando no WhatsApp da Igreja Link para ser assistido. Busque ao Senhor, busque conhecer mais de Deus, mas principalmente busque viver a Deus. Busque conhecê-lo, mas busque vivê-lo. Quer a vida eterna? Então viva na presença de Deus. Viva o Evangelho. Viva essa mudança. Viva essa transformação. Paulo, no começo, ele diz que ele era o principal dos pecadores. E por isso foi-lhe dado a graça do Senhor.